pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a este canal. Hoje nós vamos falar sobre literatura. Que pessoa que gosta de falar de literatura, né? Bom, é uma paixão. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com a literatura. Então, eu fui alfabetizada aos 6 anos e desde quando eu aprendi a ler, eu sempre gostei muito de histórias e muito de livros. Então, eu comecei a ler já nessa época. Assim que eu aprendi, eu já comecei a ler muito. Eu lembro que eu ficava na casa de uma tia e muitas vezes eu não tinha livros de histórias para ler na casa dessa minha tia depois da aula. E a minha prima separava histórias bíblicas, trechinhos da Bíblia que contavam mesmo histórias e me dava para ler porque era a única coisa que era interessante assim para eu ler. E com 8 anos de idade eu fiz a minha primeira carteirinha na biblioteca municipal da minha cidade. Eu morava numa cidadezinha chamada Terra Boa na época, que é aqui pertinho, onde minha mãe vive, minha família, e a gente tá sempre lá. E eu comecei a pegar livros emprestados da biblioteca nessa época. Então, tinha dias que eu levava 5 livros para casa e com uma semana eu já tinha lido todos os livros, voltava, devolvia, pegava mais. Então eu aprendi a ler dessa forma. Na escola eu sempre li bastante, mas quando cheguei no ensino médio, quem conhece a questão dos vestibulares das faculdades estaduais naquela época, mais de 10 anos atrás, sabe que a gente tinha alguns livros de leitura obrigatória e a gente trabalhava esses livros na sala de aula e era muito chato, porque eram livros de difícil compreensão para um adolescente e eu odiava ler aqueles livros. Então, no primeiro ano eu fiquei meio travada na leitura, eu lia um ou outro romance, alguma coisinha de Shakespeare, que eu sempre gostei de Shakespeare, mas eu li pouco. A partir do segundo ano do ensino médio eu entendi que eu podia ler aqueles livros chatos no colégio para os meus estudos, mas que em casa eu podia ler o que eu queria, então eu voltei a ler com muita força. Eu comecei a escrever, eu acho que o meu primeiro romance que eu iniciei, que até hoje eu não acabei, eu tava no ensino fundamental ainda, talvez na 6ª ou 7ª série, talvez um pouquinho mais, eu não me lembro. E ele nasceu, na verdade, como um teatro para apresentar na igreja, e daí passou a ser um curta-metragem que a gente pretendia filmar, e de lá eu resolvi transformar ele num livro, mas até hoje eu não fiz isso. Pretendo fazer, vou fazer isso ainda. Mas a partir de então eu não parei mais de escrever. E quando eu era criança eu escrevia também no caderno de caligrafia, precisava fazer caligrafia, que eu tenho letra horrível. E eu escrevia umas historinhas no caderno de caligrafia porque eu achava mais interessante do que copiar. Mas escrever mesmo, eu comecei a escrever no ensino fundamental, com mais afinco no ensino médio. No ensino médio eu iniciei 2 romances, que também não acabei ainda, mas pretendo acabá-los. Depois eu comecei a faculdade, o tempo começou a ficar mais escasso, eu continuava lendo, mas eu diminuí a minha rotina de escrita, porque eu realmente não tinha mais tempo. E escrever demanda tempo. Mas aquele amor, aquela paixão por escrever, por contar histórias, continuava viva em mim. Continuei escrevendo muito pouco, me casei, fui embora para Rondônia. E lá em Rondônia, no ano de 2014, eu tive um sonho. E esse sonho me atormentou assim por dias. Foram dias sendo atormentada por aquele sonho. E eu sabia que ele não ia sair da minha cabeça enquanto eu não colocasse aquela história no papel. Só que no meu sonho apareceu só um pedacinho da história. Um pedaço muito importante, mas só um pedacinho. E eu precisava descobrir o que tinha acontecido com aquelas pessoas para chegarem até naquele ponto e o que aconteceria a partir dali. E foi assim que nasceu o primeiro romance que foi finalizado, que está com o título provisório de Uma História de Amor, mas eu pretendo alterar esse título porque eu não gosto muito dele. E eu terminei de escrever em 2015 e preciso fazer as revisões ainda, ele ainda não foi revisado. Minha cachorra está tentando sair daqui de dentro do escritório. Mas foi a partir desse romance que eu falei, poxa, eu sou uma escritora mesmo. E daí eu tomei coragem, dei para uma amiga ler, ela adorou.
Eu já tinha uma amiga aqui do Paraná que sempre acompanhava e sempre lia o que eu escrevia. Ela também escreve, então eu sempre lia também o que ela escrevia, a gente troca muita coisa. Mas outras pessoas nunca tinham lido nada do que eu escrevia. E daí eu tive coragem e passei para ser minha colega de trabalho, depois passei para uma outra colega de trabalho, para uma outra colega de trabalho. Então 3 colegas do trabalho leram, as 3 gostaram muito, se apaixonaram pela história. Isso me deu muito ânimo para continuar escrevendo. Mas eu só me assumi mesmo como escritora em 2018. Depois que eu terminei a faculdade, eu falei, não, eu preciso escrever. Faz parte de quem eu sou, escrever é uma parte de mim. E foi em 2018 que nasceu a minha primeira noveleta, chamada Por Nossos Filhos, que é baseada na música que tem o mesmo nome, gravada pelo Zé Neto Cristiano. E é uma história até engraçada, porque eu tava numa fase de ouvir Zé Neto Cristiano, eu gostava muito das músicas deles, apesar do sertanejo não ser o meu estilo musical favorito. Eu gosto muito de algumas músicas dele e eu estava escutando e no YouTube e começou essa música e eu falei, gente, que história triste, e eu voltei, escutei de novo e eu comecei a chorar. Eu falei, não, eu preciso dar um rosto para essas pessoas, eu preciso dar nome para elas, eu preciso contar a história delas. E então eu escrevi essa noveleta, bem curtinha, são só 5 capítulos. E ela está disponível no Wattpad, se vocês procurarem por Jéssica Frezio, Por Nossos Filhos, vocês vão encontrar. Vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer. E em 2019 nós voltamos para o Paraná. E, bom, antes ainda, esqueci, no final de 2018, eu descobri na internet, até por indicação de uma amiga minha que viu e me marcou numa publicação, o Bestseller Startup, que seria um concurso feito pela Vivendo de Inventário e a Hardcover, que é do André Bianco, que é o maior escritor de terror nacional. O André é o mestre dos vampiros e ele é o cara. Já foi roteirista, ele é roteirista e ele é uma pessoa incrível, tem uma sabedoria assim gigantesca, tem muito conhecimento. E eu descobri esse concurso e fui ver como participar dele. Só que os meus projetos não se encaixavam ainda no que o concurso buscava. Então eu decidi conhecer mais sobre a Vivendo de Inventário, sobre o André Bianco, todo mundo que trabalhava com ele, e descobri a Hardcover, que é uma comunidade de escritores. Você paga uma mensalidade e participa dessa comunidade, tem o grupo no WhatsApp, e você tem uma plataforma de ensino gigantesca, com inúmeros vídeos e material para você estudar, tem aulas ao vivo, e é incrível. E eu entrei para Hardcover em 2018, na época ainda não precisava de prova para fazer parte, hoje precisa, mas na época a gente ainda não precisava passar pelo processo seletivo. E ali eu conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, amigos mesmo que eu fiz e que me acompanham até hoje. E me tornei beta de uma dessas amigas, sou leitora beta dela, vou falar dela daqui a pouco. E eu aprendi muito, muito, muito mesmo, e assim, é um conhecimento que eu acredito que nenhum outro lugar me daria, nenhuma faculdade me daria, e realmente conhecer os fundamentos das histórias, o que fazer para essas histórias ser mais interessante para o público é muito legal. E nesse grupo eu comecei a ouvir as pessoas falarem sobre antologias, e eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Eu sou uma pessoa que lê, sempre li muito, vocês podem ver pela minha estante aqui atrás, está abarrotada de livros. Isso porque eu já dei fim em muitos. Mas eu sou uma pessoa que lê e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E fui pesquisar o que era então uma antologia e descobri que é uma coletânea de contos, geralmente. Então, o que o pessoal se referia muito eram antologias de contos, muitas vezes organizadas por editoras, outras vezes organizadas por escritores, e que podem ter um mesmo autor para todos os contos ou não. E eu falei, cara, que coisa interessante, eu vou tentar participar de um negócio desse. E foi assim que eu entrei no mundo das antologias. No começo do ano passado, acho que em abril ou março, não me lembro exatamente, uma colega nossa, a Isa,
ela estava procurando escritores de romance para escreverem contos de até 5.000 palavras, para participar de uma série antológica num site que nós chamamos de Web TV. Que as Web TVs são muito interessantes. Você tem programação diária e semanal, tem programas, mesmo igual uma televisão, só que todo o conteúdo é escrito. E é o máximo. E eu falei pra ela que tudo bem, eu topava participar e escrevi um conto que inclusive é relacionado à minha noveleta Por Nossos Filhos, que é a história do João e da Raquel, que o João é irmão do personagem principal da história de Por Nossos Filhos. E esse conto está disponível no Cyber TV, eu vou deixar o link aqui para vocês lerem, quem tiver interesse. O conto se chama Um Novo Amanhecer e ele faz parte de uma série antológica chamada Saber Amar, que está recheada de contos maravilhosos. Todos os contos são lindos e vale a pena ler porque são histórias de amor, e não só amor romântico, mas amor fraternal também, e conjecturas sobre o amor. E é incrível, vocês podem ler, vocês não vão se arrepender. E a partir daí eu gostei de escrever contos e me aprimorei nisso, e decidi me inscrever para outras antologias. E foi aí que eu lancei o primeiro, apareci, na verdade não lancei, eu apareci no primeiro livro físico, vou pegar para vocês verem, que é a antologia Amor à Moda Antiga. É uma antologia muito bonita, da editora Iluminari, e ela conta histórias de amor que aconteceram no passado. Então, são todos contos de época, e eu nunca tinha escrito um conto de época, e eu fiquei apaixonada pela ideia e escrevi um conto chamado A Filha do Capitão. A diagramação do livro é muito bonita, os detalhes são maravilhosos. E tá aqui o meu conto, A Filha do Capitão, Jéssica Freze. E foi a primeira vez que meu nome apareceu num livro físico e eu fiquei muito emocionada por isso. Foi realmente uma conquista, assim. O André sempre fala que você não precisa da outorga de uma editora para você se considerar um escritor, um autor. Mas eu me senti mais autora quando esse livro chegou nas minhas mãos. E também da editora Iluminari eu publiquei mais 2 contos em outras antologias que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a antologia Elas Eram Princesas, que é uma antologia com contos de empoderamento feminino, e eu escrevi o conto Princesa Anya de Viscari. A Princesa Anya é uma personagem que eu já tinha criado, eu criei ela em 2018. Antes de conhecer Hardcover, inclusive, eu já tinha criado a Princesa Anya. E ela faz parte de um romance que está sendo escrito há mais de um ano. E eu ainda não consegui concluir, mas eu pretendo. E ela é uma menina totalmente diferente. Ela vive no século XIV, mas ela foge das regras das mocinhas daquela época. E ela é muito divertida. Só que coisas ruins acontecem e a história dela não é tão feliz. Mas eu adoro a Anya. Eu já escrevi outros contos com ela e eu vou postá-los em algum lugar, ainda não sei pra onde eles vão. Mas eu escrevi outros contos com a Anya. E a última que chegou foi Hotel Vivace, que essa antologia eu escrevi a história do quarto 1327, apenas uma noite. Essa antologia ela tinha uma proposta bem diferente. A gente teria algumas informações que nós teríamos que trabalhar com elas. Então a história teria que se passar no Carnaval de 2021, no Hotel Vivace. A gente sabe que nem sabe se vai ter Carnaval em 2021, mas enfim. Era no Carnaval de 2021, nesse hotel. Esse hotel fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. E cada autor que se inscreveu para participar recebeu o número de um quarto e algumas informações que, se ele fosse usar, deveriam ser aquelas. Então, as camareiras dos quartos tinham nome, tinham características, o gerente do hotel tinha nome, tinha as suas características. Então, caso você quisesse citar alguma dessas pessoas, alguma dessas funções, você teria que seguir
a descrição dada pela editora para que tivesse coerência. Então, todos os contos se passam no mesmo local, nas mesmas noites. Não necessariamente na mesma noite, porque o carnaval nós sabemos que tem aí 4 dias, mas no mesmo período de tempo. E é muito legal, porque tem histórias de romance, tem contos eróticos, tem assassinatos, tem suspense, tem mistério, tem de tudo nesse livro. E ele é muito legal. As 3 antologias, eu ainda tenho algumas unidades disponíveis, acho que eu tenho 3 ou 4 de cada uma. Se alguém tiver interesse, pode me mandar uma mensagem e a gente combina a venda desses livros e a entrega para vocês. Também no ano passado, eu comecei um projeto no Instagram que eu pretendo retornar agora em 2021. Esse ano de 2020 eu não tive condições de dar continuidade, mas em 2021 eu pretendo retornar, que são os contos musicais. O que seriam esses contos musicais? São histórias que eu não pretendo vender nem na Amazon, nem para antologia nenhuma. Elas vão ser sempre gratuitas, a leitura delas vai ser gratuita, e são histórias inspiradas em músicas. Então, eu escuto a letra de uma música, ela me toca de alguma forma e eu escrevo uma história sobre aquelas pessoas. Como funciona esse projeto? Eu escrevo um conto bem curto, divido ele em pequenos trechos e posto no Instagram em imagens. Então, eu posto ali 5 ou 6 imagens que contam um trecho daquela história e toda semana eu posto 5 ou 6 imagens até completar a história toda. Eu geralmente me organizava para fazer uma história por mês, sempre às terças-feiras. Então, geralmente os contos eles eram aí em 4 ou 5 trechos e cada trecho tinha algumas imagens, alguns mais, outros menos. Cheguei a ter trechos de 10 imagens, outros trechos de 4, 5 imagens. Mas é um projeto muito legal e a minha intenção depois que esses contos forem para o Instagram, escrever uma versão estendida, digamos assim, e publicar no Wattpad, para que vocês conheçam mais detalhes da história e contar a história com mais calma, que o Instagram não me permite fazer isso. O Instagram é uma coisa tem que ser bem curtinho. Fiz isso com Por Nossos Filhos, depois que eu já tinha a história pronta, a versão estendida pronta, eu reescrevi de forma resumida, coloquei em pequenos trechos e publiquei no Instagram. As pessoas adoraram. Tive uma aceitação muito boa e é muito interessante você ver a história acontecendo ali. E muita gente gostou e por isso eu pretendo retornar. Eu só preciso me organizar direitinho, porque com um bebê pequeno vocês sabem que não é fácil. Mas eu vou me organizar para escrever esses trechos novamente. Agora eu estou trabalhando no livro da Princesa Anya. Esse ano tem sido bem corrido, tem sido um ano difícil, a pandemia mexe com a cabeça da gente. Então eu escrevi muito pouco esse ano de 2020, mas não parei de escrever, continuo, de vez em quando eu pego, dou uma olhadinha. E tem projetos aí que eu pretendo mandar para a Amazon no começo do ano que vem também, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, essa é a minha história com a literatura que está longe de acabar, se Deus quiser. Eu amo ler, eu gosto muito de ler mesmo. Aqui na minha estante vocês podem ver títulos de autores nacionais aqui em cima. Gosto muito, apoio muito a literatura nacional. E acho muito importante isso. A gente precisa apoiar os nossos escritores, os nossos autores, porque a vida de autor não é fácil. É de muita dedicação, muita entrega. E é muito pouco valorizada. Infelizmente, o mercado livreiro é um mercado muito caro. Para você publicar um livro, você gasta muito dinheiro e nem sempre você tem um retorno. Então, a gente precisa valorizar mais os nossos escritores, porque o Brasil também produz muita coisa boa. A literatura interessante, a literatura legal não vem só de fora, vem daqui também. Mas por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham curtido, conhecer um pouco mais da minha história. Se vocês quiserem saber mais, deixe os comentários aqui embaixo. Quem quiser adquirir os livros, vocês podem entrar em contato comigo por aqui ou no Instagram. O Instagram de autora é @jessica.freze.
E eu sempre posto alguma coisinha por lá, agora ele anda meio paradinho. Em breve nós teremos a antologia O Último Grão de Areia, que foi o último conto que eu tive selecionado. E vai ser publicado ainda esse ano, o livro. E, gente, vai ser lindo, o livro tá ficando maravilhoso. O projeto é incrível e tem uma premissa muito legal. E eu espero que vocês gostem. Procurem lá a minha novela minha noveleta no Wattpad, o conto no Cyber TV. Conheçam o meu trabalho como escritora. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e a gente vai conversando. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!